Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 9 de setembro e o texto diz assim: seja o autor da sua história. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29, o texto diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aí o autor vai nos dizer o seguinte sobre esse texto. A Bíblia narra para nós um momento em que os discípulos de Jesus são conduzidos a entrar em um barco e atravessar o mar. Eles obedecem a Jesus, mas ao cair da noite são tomados pela visão de Jesus andando sobre as águas e, não o reconhecendo, ficaram aterrorizados. Acreditando ser um fantasma, eles começam a gritar com medo. Mas o que chama a atenção é a atitude de Pedro diante de Jesus, que, vendo o milagre acontecer diante dos seus olhos, não se contentou em ser espectador, mas desejou poder sentir na pele o sobrenatural. É evidente que posteriormente ele fraquejou, por isso afundou. Mas sua atitude foi ímpar, comparada à dos demais discípulos na embarcação, que foram meros espectadores do milagre. É comum vermos pessoas ao nosso redor avançarem e conquistarem o seu lugar ao sol. Mas não podemos nos lamentar com a nossa situação atual, ou nos contentarmos em sermos figurantes da história das outras pessoas. É preciso sair da inércia, ter coragem e uma fé ousada, Crer em Jesus, até debaixo d'água, até no meio do fogo, no meio do vento, da ventania, não ter medo dos ventos, Porque Deus está conosco, Jesus está no nosso barco. No sul do Brasil existe um ditado popular que diz que um cavalo bom só passa por nós desencilhado uma só vez, Para os discípulos, o momento era aquele de caminharem sobre as águas com Jesus. Mas, com exceção de Pedro, os outros permaneceram, impassíveis, vendo apenas um milagre em vez de vivê-lo. Olha só, Não fique na janela vendo a vida passar. Vá para fora, caminhe em direção à promessa que o Pai tem para a sua vida. Tenha fé ousada, com coragem para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Jesus está no seu barco, não tenha medo. Ande sobre as águas com Ele, porque Ele vai pegar você pela sua mão e vai te ajudar a caminhar sobre as águas. Tenha fé sobrenatural. Aí uma frase do autor diz assim, quem caminha sobre a palavra não teme os ventos. Olha que maravilha, E justo hoje está ventando bastante aqui, onde eu estou, olha que bênção, O vento de Deus, essa brisa suave, maravilhosa. Só um Deus maravilhoso podia criar uma terra maravilhosa como essa, uma natureza maravilhosa como essa. Se vocês verem aqui onde eu estou, tá maravilhoso esse lugar. É um parque aqui perto da minha casa, eu sempre faço as gravações aqui. É um lugar maravilhoso, a natureza de Deus. Você vê Deus aqui neste lugar, você vê Deus aqui. Tem árvores, tem flores, tem frutas. Tem animais silvestres aqui. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. As famílias vêm com seus filhos aqui para poder passar um dia gostoso, Trazer as crianças para brincar. Então, deixa eu falar aqui. O devocional é o 253, a leitura bíblica é o Salmo 109, tá? E a palavra-chave é oportunidade. Que você pegue toda a oportunidade que Deus te der. Não fique dormindo, não cochile, não tenha medo. Tenha fé e avance para você aproveitar todas as oportunidades que Deus te dá. Deus vai fazer passar cavalos selados na tua frente. Vai fazer passar carros. Vai fazer passar pessoas que vai te dar a mão para poder te levar para um nível mais alto. E você tem que estar desperto. Você tem que estar observando. Porque Deus, quando Ele faz um milagre, a gente tem que estar atento para poder receber este milagre. Jesus veio sem avisar, andando sobre o mar, para chegar até o barco onde os discípulos estavam. Ele não avisou com antecedência que ele ia andar sobre as águas. Pedro foi o único que não teve medo e foi até o encontro de Jesus no meio da água. Quando ele chegou perto, bateu um vento e ele se desequilibrou. Mas Jesus pegou ele com a mão e levou ele até o barco. Então é isso que nós temos que fazer. Quando o vento vir sobre nós, nós temos que já esticar a mão para Jesus pegar na nossa mão e não nos deixar cair. Então creia e confie em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, para a minha vida e para a nossa família. Deus é maravilhoso. Eu vou ler aqui com vocês o texto de Mateus 14, para a gente entender direitinho o que Deus quer nos falar com esta palavra, Aqui em Mateus 14, fala assim, olha:
Jesus anda por sobre o mar, né? Vamos ler o texto inteiro. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões, né? E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então assim, ele mandou os discípulos entrarem no barco e passar para outra cidade, né? Por outro lado do mar. E ele foi para o monte orar, despediu as multidões e foi para o monte orar. E aí, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha que coisa, né? Aonde fantasma, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que tremendo, né? Jesus falando com eles. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus, né? Olha que palavra tremenda, né? Então, quando Jesus nos chamar, a gente tem que ir sem medo. Não podemos ter medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos faz cair, o medo nos faz duvidar da promessa de Deus. O medo, ele não é de Deus. O medo, ele vem do inimigo para não deixar a gente receber a promessa de Deus. O medo, ele vem para a gente não cumprir o propósito de Deus. O medo vem para a gente não ter coisas melhores na nossa vida. Porque se a gente duvida da promessa, se a gente não acredita em Deus, se a gente não serve a Jesus, se a gente não faz a vontade do Senhor, a gente perde. A gente vive uma vida sem sentido. A gente vive uma vida empurrando com a barriga. A gente vive uma vida sem propósito. E aí a gente perde de receber as bênçãos de Deus. Então não tenha medo, tenha fé em Deus. Creia que Jesus está te segurando pela tua mão. Creia que o Espírito Santo está te conduzindo à verdade, no caminho do Senhor. Creia que Deus é o teu Pai, que Ele vai suprir todas as suas necessidades e da sua família. Se você ainda não está servindo a Jesus, entregue sua vida para Jesus. Entregue a sua família. Ore todos os dias, peça sabedoria. Que Deus vai te dar o melhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e seus projetos. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família e meus projetos também. E que nós juntos possamos orar, clamar, pedir sabedoria a Deus e ter uma vida abençoada, tendo fé e crendo no nosso Deus Pai. Amém?